Salve, rapaziada, Brubão aqui falando com vocês. Vamos para mais um Minha Experiência Zerando Jogos. Roda a vinheta. Rapaziada, o jogo da vez é o Helldivers 2, tá? Jogo que a sua gameplay completa tá aqui, naquele mesmo esqueminha, tá? No meu canal secundário aqui, onde eu solto a full gameplay. E aqui na questão do Helldivers, tá, rapaziada? É um jogo que não tem campanha, ou seja, não tem um começo, meio e fim. É um live service, um famoso live service aqui da Sony, tá? Direcionada, né, exclusivamente ali pro PlayStation, e foi onde eu joguei. Eu joguei no PlayStation 5 com alguns amigos, tá? E aí, então, eu vou passar minha experiência aqui de maneira um pouco diferente do que eu tenho feito, porque eu sempre começo ali falando sempre em cima de 3 pontos, né? Que é o gráfico, a própria gameplay e a história, não necessariamente nessa ordem. Vou continuar também aqui para falar um pouquinho, mas como é um jogo recorrente, é um jogo meio que você tem que jogar ali para rushar e buscar níveis e buscar assim por diante, é um pouco diferente, tá? A experiência é um pouco diferente. Mas no final eu realmente falo se vale a pena ou não, tá, rapaziada? Primeiro falando sobre os gráficos aqui do jogo, tá? Cara, é um jogo de nova geração, é muito bonito o jogo, tá? Cara, tem algumas animações que são incríveis, tipo, pequenos detalhes, sabe? Tem um momento, assim, que eu tô mostrando pra vocês, que quando você vai entrar dentro do seu Hellpod, que é onde você vai fazer ali sua excursão ali pra poder fazer algumas missões, invadindo um planeta de algum tipo de alienígena, que seja, por exemplo, um inseto, que seja algo do tipo, que, cara, quando você tá entrando, a mesa ainda de operações ainda se mantém mostrando o mapa. São pequenos detalhes, assim, gráficos bem bonitos que chamam muito atenção. É muito bonito, tá? E até a própria forma de combate ali, né, contra os monstros. Eu vou chamar assim de monstros, tem mais de um tipo, tá? Você pode ali, por exemplo, quando você tá atirando ali contra algumas formigas, não sei, insetos gigantes, por exemplo, você vê as animações muito bonitas, bem feitas. Você vê basicamente as coisas tendo física, sabe? Até mesmo você. Aí é um pouco trucoso até, às vezes, algumas coisas assim, mas é legal, tá? O jogo como em si, ele é muito bonito. Eu tô mostrando pra vocês algumas imagens de algumas gameplays minhas, tá? Que é bem legal, tá? É gostosinho, por exemplo, ver tudo isso na sua tela, pipocando, atirando pra lá e pra cá, bazuca, grito, fumaça. É bem feito, tá? E a história do jogo, basicamente, tá? Eles pegam algumas referências ali, um ar ali de exército americano, sabe? Tipo, recrutando você, o exército precisa de você. E isso é até a introdução do jogo, que eu também tô mostrando pra vocês. Você coloca ali uma família que é invadida por um inseto e faz com que a liberdade seja conquistada por você através da democracia gerenciada. É animador, te deixa animado, por exemplo, para entrar ali nos mundos e invadir e te dar um gás ali no começo, tá? Mas não necessariamente é assim que o jogo todo acontece no final. Tem pouca história, é só essa pequena introdução. Você tá basicamente jogando ali com sempre 4 pessoas. Você pode chamar seus amigos para jogar ou tentar entrar dentro do mapa e aí as pessoas vão caindo dentro do seu mapa quando você joga um SOS, que é como a gameplay desenrola, tá? Você vai explorar ali 4 cantos ali, por exemplo, do universo. Até o momento, no lançamento do jogo, por exemplo, tinha menos lugares para você entrar. Então, provavelmente ali a desenvolvedora do jogo vai ir soltando e vai ficar alimentando. Eu já vi na internet que muitas pessoas reclamam da velocidade que isso é feito. Então, no sentido de quando vai trazendo ali conteúdos. Mas como o jogo funciona, tá, rapaziada? É um jogo de tiro, né? Basicamente, você vai jogar ali no PlayStation 5, você vai atirar com o R2, vai mirar ali com o L2, você não consegue pular, você consegue abaixar ou escorregar com o bolinha. Você consegue ali com o touchpad ali, abrir ali, se eu não me engano, o touchpad ou analógico, abrir o seu mapa e você vê os pontos de referência. Tem alguns modelos de gameplay, então, por exemplo, você tem ali no mapa 40 minutos para poder fazer um lançamento de alguns mísseis. Ou você entra no mapa um pouquinho mais difícil, que é 20 minutos para você exterminar todos os alienígenas que estão naquele pedaço do mapa. Ou tem ali o famoso Horda, que você vai ter que defender a posição dentro de uma base enquanto vai vir hordas e hordas e hordas de inimigo, tá? Esse até é o meu favorito. E aí a dificuldade é que dependendo de quanto você sobe de level, o jogo é pautado dentro de levels aqui dentro. Quanto mais você sobe, você vai liberando as dificuldades do jogo e toda vez que você faz um mapa mais difícil, mais recursos você ganha e aí mais coisas você consegue desbloquear ali, por exemplo, na sua nave, no seu módulo de estratégia ou estruturas da própria nave, que vão melhorar, por exemplo, alguns chamados de reforço que você tem, que está incluso no gameplay. Por exemplo, você pode tacar um ataque orbital, você pode pedir uma sentinela e aí essas habilidades podem ser potencializadas. Deu pra entender? O jogo é bem intuitivo, você começa a jogar assim, você já pega, se você já jogou COD alguma vez na vida, um Battlefield, já jogou até um Fortnite, você já vai pegar esse jogo muito rápido, tá? Cara,
E o jogo fez total diferença por eu estar jogando com os meus amigos, tá? Por quê? Porque o jogo tem TK. O que é um TK? Você pode atirar no seu amigo e ele morrer. Então você tá ali com várias... Imagina, você entrou no meio da guerra, fumaça pra cacete, bicho vindo pra cima de você, acaba a sua bala, você fica girando, você tem que olhar pra trás pra ver se não vem ninguém. Seu amigo entrou na frente, você matou ele. E aí começa um xingar o outro. Isso dá um pouco mais a vibe de quanto bom é jogar esse jogo, tá? Entra, porra, entra, me põe atirando no D2, matou o D2, mano. Ele matou sozinho, cara. Eu não me voltei. Corre, Gustavo, 2. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Ah, mano, Lucas, o que você fez, cara? Mano, me põe aqui na minha câmera, me põe. Tá, é esse do Gustavo. Tá. Mano, o Gustavo é muito burro, ele tomou uma trombadona do bicho. Eu não tomei tombada. Você tomou, cara, alguém o bichão tacou uma veio granada no meu atrás. pé. Não. Alguém tacou uma... Não foi o Mipão. Não foi o Mipão. Foi o Não foi o bichão. Mipão. Não foi o Mipão. Foi o bichão, foi o bichão. O Mipão não tacou granada. Porque o bichão tacou você longe, cara. Ó, Mas Não explodiu foi no meu granada. pé antes dele chegar. Eu tava atirando, cara, eu tava O Mipão atirando. não tacou granada, ele só atirou na sua cabeça. Tem justiça seja feita. Aham. Não, mas alguém tacou uma granada. Para, pô. É que vem um pouco da minha experiência, tá? Eu joguei no PlayStation 5, como eu comentei. Eu peguei na promoçãozinha que teve recente, agora de final do ano, no PlayStation 5. Foi em torno ali de 175, 150 reais, tá? Vale o custo do jogo? Cara, se você for pegar pra jogar sozinho, realmente, não tem uma galera ali em volta, eu acho caro, tá ligado? Por quê? Porque você vai demorar um pouquinho pra começar a gostar do jogo. O jogo é legal jogando co-op. Então, depende muito. Se tiver uma rapaziada, todo mundo sentar junto, quiser jogar, porque também tem pro PC, tá? Então esse jogo tá no PC e no PlayStation 5. Vale a pena, é bem legal esse jogo. Por exemplo, a minha experiência com ele, porque eu ainda tô jogando. Eu tenho ali mais ou menos umas 40, 45 horas de game já. Eu tô ali... começando a ficar forte, perto ali do level 18, 19 ali mais ou menos. Você começa a desbloquear tudo ali a partir do level 25. E até então minha experiência com o jogo é muito positiva, tá? Eu fico ali entre 7 a 8, vou dar um 7,5, vou colocar assim. Não é um jogo perfeito, principalmente por falta de histórias, mas é o que ele se propõe, né? É um jogo como serviço, então é muito mais um multiplayzão, mas às vezes eu sinto que poderia ter mais conteúdo, sabe? Nesse tempo de game que eu já tive, parece que eu já joguei todos os estilos de mapa. E agora, o meu único trabalho agora é conseguir subir de level, desbloquear o restante das coisas e jogar o desafio mais difícil. Então poderia ter modelos diferentes, poderia talvez ali trazer um PVP, poderia ter alguma coisa que vai fomentando mais o jogo, tá? Eu acredito que a galera vai fazer isso, tá? Bom, rapaziada, essa é a minha experiência jogando Helldivers, joguei aí algumas informações pra vocês. Tamo junto, beijo do Burbão, se inscreve aí, comenta, curte, vamos trocar uma ideia, tá? Esse é o meu objetivo do canal, é basicamente compartilhar as minhas experiências pra eu continuar jogando videogame e conversar com vocês, escutar opiniões diferentes, tá? E é isso, beijão do Burbão.